luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Gostaria de saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidar você que está aqui presencialmente, que puder se colocar de pé. Você que está nos assistindo online, nas redes sociais. Esse é um convite à adoração. Esse é um convite a entregar o que a gente tem de melhor para o Senhor. As melhores palavras, os melhores louvores, os melhores sentimentos. Vamos preparar os nossos corações para receber do Senhor. Aleluia. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço que o Senhor pagou por mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
por isso que nós viemos, Senhor, nesta noite. Nós viemos para adorar, nós viemos para agradecer, nós viemos para nos derramar diante do Teu altar. Nós viemos a este lugar para abrir o nosso coração, para abrir a nossa mente, para derramarmos diante de Ti, Senhor, todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições, os nossos medos, as nossas incertezas. Quem sabe, Senhor, os nossos terrores e pavores. Chegamos à Tua presença, Senhor, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo, Senhor, as nossas fragilidades, reconhecendo, Senhor, as nossas faltas, mas ao mesmo tempo reconhecendo, ó Deus, que durante essa semana muitas coisas aconteceram em nossa vida. Quem sabe alguns experimentaram a dor da perda, outros experimentaram a tristeza da frustração. Quem sabe alguns se sentiram desafiados por alguma circunstância. Há aqueles que celebraram, há aqueles que se alegraram, há aqueles que estiveram alegres durante toda a semana. Não importa, estamos em Tua presença, Senhor, seja com os nossos problemas, seja com as nossas alegrias, seja com os nossos sucessos, seja, Senhor, com os nossos fracassos. Chegamos à Tua presença, Senhor, nos derramando. Viemos para Te adorar, viemos para Te servir, viemos para ser ministrados por Ti, seja presencialmente, seja online, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, onde essa palavra e esse momento possa alcançar. Nós nos abrimos para Ti, Senhor. Nós nos abrimos para o Teu Espírito Santo, nós nos abrimos para a Tua Palavra, nós nos abrimos para a comunhão uns com os outros, nós nos abrimos, Senhor, para sermos ministrados por Ti. Então perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos. As nossas falhas, as nossas transgressões, colocamos no Teu altar. As nossas limitações, colocamos na Tua presença. Ah, Deus de infinita graça e misericórdia, alcança-nos, Senhor, com este amor tão sublime, alcança-nos com essa graça tão poderosa. Trabalha em nós, Senhor, abençoa-nos, cura-nos, restaura-nos, aviva-nos, enche-nos da Tua presença e da Tua graça, enche-nos, Senhor, do Teu poder e do Teu amor. Nós oramos, ó Deus, e iniciamos esse momento, colocando diante de Ti tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que queremos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor com mais uma canção bastante animada. Sei que vocês estão cansados, mas se puderem se colocar de pé, vale a pena, hein? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me
eu convido você para um momento de ofertas. É um momento em que a gente tem a oportunidade de adorar ao Senhor em verdade. A gente adora ao Senhor em espírito e também em verdade. Você que está aqui presente no templo, nós temos uma caixa de ofertas lá no final do templo, lá na entrada. Você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor como uma oferta de gratidão, aquilo que você, com parte daquilo que o Senhor tem dado a você. A oportunidade que você tem de trabalhar, a oportunidade que você tem de estudar. E você também que, porventura, esteja passando por alguma situação dificuldade financeira, nós vamos orar também por você nesse momento. Você que está online, você pode ofertar via Pix, vocês que estão no Brasil, podem ofertar via Pix, vocês vão receber os dados nas mensagens. Adore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Temos alguns avisos. Todas as quartas-feiras, a gente aqui lá em Miami Downtown, a gente tem o Small Group brasileiro, uma célula. Nós temos também células funcionando em Brasília nas quartas-feiras e temos também célula funcionando em São Paulo. Então, graças a Deus, o trabalho tem dado frutos, tem alcançado pessoas em diversos lugares diferentes. Suas ofertas também são para manter esses trabalhos. Aqui nós estamos oferecendo cursos gratuitos de inglês, espanhol e português. Atualmente nós temos os 3 cursos online. Nós estamos agora nos programando para termos também uma turma presencial. Então você que mora na região de Miami, né, você e tem interesse em estudar, a princípio vamos abrir uma turma de inglês presencial. Você que tem interesse em estudar, o curso é gratuito. Então vai funcionar também no prédio novo da igreja em Miami, Downtown. E você, mais para frente a gente vai passar as datas direitinho, mas nós já temos um formulário de pré-inscrição que nós vamos compartilhar nas redes sociais. Você, por alguma razão não encontrar, entre em contato com a gente que a gente compartilha. E rapidamente, nossos próximos eventos. Nós temos programado um culto da vitrola. Você não ouviu errado, não. É da vitrola mesmo. Em que nós vamos cantar, celebrar ao Senhor com canções antigas, canções que falam o nosso coração. Aproveita você que está assistindo aí, ou ao vivo, ou que está assistindo o vídeo depois. Comenta aí o seu hino favorito. Sabe aquele hino que toca lá no seu coração? Aquele hino que você ouvia desde criança e que, quem sabe, já tem tempo que você não canta, que você não ouve. A gente vai estar recebendo sugestões e a gente vai montar a nossa playlist para o nosso culto da vitrola. Então aproveita e comenta qual é o hino e qual é o cantor. Quem é que é fã de Lauriette? Quem é que é fã desses cantores que fazem sucesso há tantas décadas? Vamos resgatar algumas dessas canções aí. Teremos também esse culto da vitrola será no dia 24 de junho. Teremos um churrasco no dia 23 de julho. No dia 30 de julho teremos uma festa junina. Então, quem sabe a gente usa uns hinos da vitrola, uns hinos do culto da vitrola na festa junina, né? E a gente vai fazer uma coisa a gente está elaborando uma coisa bem legal. Você, por favor, convide pessoas que você conhece. Quem sabe as pessoas não aceitam o seu convite para ir para um culto regular, mas elas aceitam o seu convite para uma festa, para um evento que é cultural, né, brasileiro. E teremos no dia 13 de agosto, já estamos anunciando, porque as vagas acabam rápido, um Bolt Tour. É a 2ª edição. Ano passado a gente demorou e não conseguiu a vaga. Então, assim que tiver o formulário de inscrição, a gente compartilha para vocês. Também é gratuito. Todos esses eventos, esses cursos que eu informei são gratuitos. São mantidos pela generosidade de uma porção de pessoas. Amém? Muitas atividades que nós temos aí, a nossa agenda está bem cheia, e todas as atividades que você pode participar e pode convidar mais pessoas também para participarem. Hoje, a nossa leitura está no livro de Êxodo, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 10. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 10. É uma história muito interessante
sobre a qual nós vamos refletir hoje e sermos abençoados por esta mensagem. Êxodo capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 10. Você que está em casa nos acompanhando, se você tem a sua Bíblia aí à mão, ou no aplicativo, ou impressa, abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Caso você não tenha, acompanhe com o ouvido, escute esta mensagem. O texto nos diz assim: Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Louvamos o teu nome e todas as vezes que lemos a tua palavra, temos a oportunidade de sermos ministrados por ti. Pedimos a orientação, o discernimento e a sabedoria do teu Santo Espírito para manusear esta palavra, a fim de que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos, durante esse ano, restaurando e retomando algumas atividades que foram deixadas de lado durante um período muito difícil pelo qual a humanidade passou. Todos nós estivemos envolvidos aí no período da pandemia. A pandemia foi um período que nos pegou de surpresa. Muitos de nós nunca imaginou uma situação tão trágica e tão repentina como foi a pandemia. Eu me lembro que nós estávamos retornando da Argentina em 2020, estávamos indo da Argentina para o Brasil e fizemos uma escala, e nessa escala nós tínhamos que esperar acho que cerca de 4 horas para pegar o próximo voo. E então, assistindo ao noticiário na televisão, nós ouvimos alguma coisa sobre uma epidemia que estava acontecendo na China. Até então era apenas uma epidemia e as pessoas estavam preocupadas porque não tinham ainda muitas informações sobre o que estava acontecendo na China. Ao chegarmos no Brasil, nós ouvimos então que no Brasil também estava se noticiando a mesma coisa. Há uma epidemia na China, as pessoas estão preocupadas e não sabem como agir diante de do que está acontecendo lá. Passado alguns meses, acho que cerca de 3 meses, o primeiro noticiário que vimos foi em janeiro e final de fevereiro, então, as pessoas começaram a ficar mais preocupadas ainda quando foi noticiado que a epidemia, então, possivelmente se transformaria em uma pandemia, ou seja, alcançaria proporções maiores mundiais. E justamente no mês de março, começou-se então uma série de procedimentos para evitar que isso acontecesse de uma forma trágica. Infelizmente, tanto no Brasil como em vários outros países do mundo, muitas pessoas foram ceifadas pela pandemia. E o que dizer sobre esse período pelo qual nós passamos?
Um período que nos fala de isolamento, muitas pessoas isoladas em casa, nos fala de quarentena. Essa palavra foi uma novidade na época, né? Essa palavra já existia no nosso vocabulário, mas nós não usávamos esse termo, quarentena. Muitas pessoas estavam à busca de remédios ou em busca de uma solução. Algumas disseram, olha, você pode curar isso usando tal coisa, e nós vimos vários vídeos correndo pela internet, no Instagram, no Facebook, muitas pessoas tentando trazer um certo conforto, propondo uma pseudo-cura para o coronavírus ou para a Covid-19. Foi um período de tormenta, foi um período de tribulação, foi um período também de perdas. Quantas famílias até hoje velam aqueles que perderam durante esse período? Isso aconteceu comigo. Na minha família, nós perdemos uma pessoa para a pandemia. Quantas pessoas ainda estão se recuperando dos traumas do período da pandemia? Você sabia que o índice de pessoas com problemas psicológicos foi lá em cima no período da pandemia? Porque as pessoas estavam isoladas. Muitos suicídios aconteceram e pessoas que tinham problemas relacionados à depressão desenvolveram outros problemas, como fobia social e tantas outras fobias e problemas psicológicos que foram desencadeados por esse isolamento. Medo foi a palavra que por muito tempo nós falamos. Muitos estavam com medo. E ter medo nós sabemos que é humano, principalmente diante daquilo que é desconhecido. Quando nós estamos diante do desconhecido, nós temos medo. Diante daquilo que nós não sabemos explicar, o medo bate a porta. Sofrimento também. E o que dizer das incertezas? Acredito que nenhum de nós aqui, quando estava passando pelo período da pandemia, tinha certeza absoluta do que iria acontecer no futuro. As incertezas eram muitas. O que será da humanidade? Será que essa pandemia não vai desencadear outras doenças? Será que esse vírus que está correndo por aí não vai se mutar e vai gerar outros males pela humanidade afora? Incertezas de todos os tipos tomaram conta do coração de muitas pessoas. Até mesmo aqueles que se diziam pessoas de fé, pessoas que criam em Deus e criam na palavra do Senhor, nesses momentos se viram abalados. Ninguém está pronto para um momento como este que nós passamos. E é justamente nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, que a gente sempre busca um ponto de equilíbrio na vida. A gente quer achar um equilíbrio, porque incerteza nos fala de instabilidade. Incerteza nos fala de o barco está balançando, né? Uma expressão bem próxima. O barco está balançando, a gente não sabe se vai virar, a gente não sabe o que vai acontecer. Incertezas nos falam de desequilíbrio total, seja na vida financeira, seja na vida emocional, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, seja na vida individual. Incertezas são instabilidades. Instabilidades. Buscar um ponto de equilíbrio em meio às instabilidades da vida, em meio às incertezas da vida, é muito difícil. E nós buscamos, por exemplo, equilíbrio na vida familiar. A família, para muitos, é um ponto de equilíbrio. Quantas pessoas, em meio a tanta tribulação, durante o período da pandemia, buscaram refúgio no aconchego familiar? Conversar mais com os irmãos, com os parentes, criar um grupo de WhatsApp, que dá muito problema também, mas cria-se e tenta-se manter o contato. Buscar um ponto de equilíbrio na família, naqueles que representam as nossas raízes.
Isso aconteceu com muitas pessoas. Pessoas que estavam distantes começaram a se preocupar mais com seus familiares, começaram a pensar mais nos seus irmãos, nos seus pais, porque todos estavam com medo de perder alguém. Buscar um ponto de equilíbrio na família, mas há aqueles que buscaram também um ponto de equilíbrio nas amizades. Quantos se lembraram dos seus amigos, agora que já não poderiam tê-los, já não poderiam abraçá-los? Buscar um ponto de equilíbrio na amizade, isso acontece conosco em várias circunstâncias da vida. Quantos de nós, em meio a algum tipo de instabilidade, já buscou na vida, na amizade, um equilíbrio? Conversar com um amigo, buscar um conselho no amigo. Quantos de nós, nos momentos de instabilidade, tentou achar na amizade segurança? Um confidente, uma confidente, alguém que possa ouvir, alguém que possa aconselhar, alguém que possa dar uma luz sobre uma determinada situação. Mas há também aqueles que buscam um ponto de equilíbrio na fé, na religião, na busca do sobrenatural. O Salmo de número 46 representa a fé de alguém que esteve em um momento de instabilidade, em um momento de incerteza, mas que encontrou no relacionamento com Deus um ponto de equilíbrio para a sua vida. E o Salmo de número 46, ele diz o seguinte, para você que está me acompanhando online, você que está presencialmente aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem e no seio dos mares as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja bem, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos estão se abalando. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E aí o salmista continua e diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as suas obras, contemplai as assolações que efetuou sobre a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, ele quebra o arco, ele corta a lança, e ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista encontrou no seu relacionamento com Deus um ponto de equilíbrio para a sua vida em meio às tribulações, em meio a tudo aquilo que está dando errado. Eu não sei quais eram as águas que estavam tumultuadas. Eu não sei quais eram os montes que estavam estremecendo. Eu não sei qual terremoto se abateu sobre a vida do salmista. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele encontrou em Deus um ponto de equilíbrio. Ainda que os montes estremeçam, a terra pode tremer, tudo pode dar errado, as coisas podem estar indo de mal a pior. Deus é um ponto de equilíbrio, porque Ele mantém todas as coisas, e não há monte que estremeça e terra que estremeça, que possa com Deus, porque quando Ele levanta a sua voz, a terra se dissolve, ou seja, a terra se desfaz diante da voz de Deus. É autoridade, é poder, é equilíbrio, é força, é fortaleza. Então, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Encontrar um ponto de equilíbrio em meio às tribulações da vida, em meio às dificuldades pelas quais temos que passar.
onde encontrar esperança? Em meio a momentos de tribulação, nos falta às vezes perspectivas sobre o futuro, perspectivas com respeito ao depois disso. Quais serão as consequências? Quais serão as perdas? Quais serão as dores? Quais serão as cicatrizes que ficarão dos momentos ruins, dos momentos difíceis? Isso significa dizer que em algum momento a nossa esperança é provada pelas dificuldades. A nossa esperança é desafiada pelas tribulações da vida. Encontrar um ponto de equilíbrio também significa encontrar esperança. A Bíblia nos mostra algumas fontes de esperança. Por exemplo, experiências passadas podem ser uma fonte de esperança. Como assim uma experiência passada pode ser uma fonte de esperança? Isso significa dizer que em alguns momentos nós precisamos refletir sobre a nossa vida e fazer ou trazer um flashback da nossa história. A gente precisa fazer um voltar atrás e analisar situações que aconteceram, que eram ruins, mas nós vencemos e passamos por elas. E quem sabe o que nós estamos passando hoje pode ser confrontado com a nossa capacidade de superar situações que estão lá no nosso passado. Lembrar de momentos nos quais nós passamos e falamos, peraí, eu estou diante de um problema agora, mas eu já vivi isso na minha vida há uns anos atrás, uma circunstância similar a esta, e eu venci, estou vivo. Eu já passei por uma situação na minha vida em que eu pensei que não teria jeito, que eu não conseguiria, que eu não avançaria, e eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, é porque eu consegui. Quantos aqui têm uma situação na vida que lá no passado você achou que não iria conseguir, você achou que não venceria, ou você sofreu aquele momento muito, e hoje você pode olhar para trás e falar, quer saber, eu estou vivo, eu passei, eu venci, ou eu superei, deu certo. Porque quando nós estamos no momento da tribulação, nós temos dificuldades de ter perspectivas sobre o futuro. Então, diante da tribulação, às vezes, o nosso pensamento, ele é provado e ele é totalmente exaurido, esgotado, e nós chegamos ao ponto de dizer, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Mas se nós analisarmos, a nossa vida sempre foi uma vida de superação, sempre foi uma vida de vitórias. Vocês já ouviram aquela expressão, todo dia ter que matar um leão? Já ouviram essa expressão? Todo dia eu tenho que matar um leão na minha vida? Nós fomos gerados e concebidos matando leões. A nossa concepção é uma prova disso. Nós fomos concebidos por uma causa divina. Deus nos permitiu ser gerados no ventre da nossa mãe, e então estamos vivos, conhecemos esse mundo, entre milhares e milhares de espermatozoides, e óvulos que precisavam ser fecundados. Nós chegamos ao ponto da concepção, nascemos. E isso já é uma grande bênção, já é uma grande vitória. Nascemos, agora precisamos chorar, precisamos respirar. Aí, esses dias eu estava vendo um vídeo que mostra uma criança que depois de ela nasceu e só chorou depois de 8 minutos. E o vídeo mostra o desespero do médico. O médico apalpando os peitos da criança e as costas, ele vai esfregando e ele mexe com a criança, ele sacode a criança. Daqui um pouco um outro enfermeiro vem com equipamento e tira algumas sujeirinhas da boca e do nariz da criança, e mesmo assim ela não respira, e o médico continua fazendo aqueles movimentos no peito e nas costas, e mexe, e mexe, e mexe. Depois de 8 minutos, algo inacreditável,
Depois de 8 minutos, a criança solta um berro e chora. Imagine você o desespero daquele médico, daquele enfermeiro e quem sabe da mãe que estava acompanhando, se estava acordada. Quando a criança chora, foi sinal de vida. Quando eu estava pensando sobre criança. Segundo, uma das grandes fontes de esperança, a fé. Fé é uma fonte de esperança. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Certeza. Eu vou ler esse texto para vocês como ele é. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Isso é fé. Fé não é o que vemos. Fé não é o que tocamos. Fé é a certeza do que nós esperamos. É a convicção de que vai acontecer. Nós estamos entrando em uma época que me preocupa muito quando eu vejo algumas pessoas entregues a coisas que nós não deveríamos nos entregar. Biblicamente falando, nós não somos chamados a viver uma vida em cadeias, amedrontados, sempre chorando e aprisionados em cadeias de tristezas e angústias. Não. A Bíblia nos chama a uma perspectiva de fé. E perspectiva de fé não é que nós não tenhamos problemas, mas é que nós temos a certeza de que existe sim um futuro para nós, de que existe sim um depois disso para nós, de que existe sim possibilidade de vencer. Ter fé é acreditar que até mesmo o impossível pode acontecer. Difícil acreditar nisso, né? O impossível acontecer. Mas essa é a fé que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que quando o anjo se apresenta para Maria, ele diz o seguinte: olha, será gerado no teu ventre, vai acontecer. Quando ele se apresenta para Ana, ele diz: você vai ter um filho, sim, você vai conceber. Tantas mulheres e tantos homens tiveram que ouvir da parte de Deus esta palavra: para Deus não existem impossíveis. Nós somos o que de Deus, queridos? Filhos e filhas. Não existem impossíveis para o nosso Pai. Então o que nós fazemos diante das dificuldades, das aflições, dos problemas da vida? Encontramos na fé um ponto de equilíbrio, entendendo que aquele a quem nós servimos é o nosso Pai. Ele não nos desamparará, Ele não nos deixará, não nos abandonará. Não estamos sozinhos no barco da vida. Há 2 tipos de esperança que nós precisamos entender. A primeira é a esperança passiva. Sabe o que é uma esperança passiva? É aquela quando nós temos esperança, mas não podemos fazer nada. É aquela que é impossível prosseguirmos, é impossível avançarmos e fazermos algo para que as coisas aconteçam. Não cabe mais a nós, está fora do nosso alcance. Isso acontece quando nós temos um familiar que está internado em uma UTI e só o que nós podemos fazer é orar. Nós não podemos entrar lá na UTI, apesar de amarmos essas pessoas, não podemos chegar lá e fazer com que elas saiam de lá curadas. Nós temos que crer. Buscamos então, colocamos na mão de Deus e esperamos. O que nos cabe é esperar passivamente em fé,
orando, buscando. Mas existe também a esperança ativa, e é justamente essa esperança ativa que fica evidente no texto de Êxodo, capítulo de número 2. Veja bem, havia uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino que nascessem fossem exterminadas. E essa ordem veio porque o povo de Israel estava preso na terra do Egito. E entenda, um povo que cresce em número, ao ponto de ter um exército, em algum momento pode se tornar mais forte do que o escravizador. O escravo pode vencer o seu escravizador. Então, todos os meninos que nascerem, matem. Preservem apenas as meninas e vamos fazer um balanço, um equilíbrio na nossa sociedade, para que os nossos escravos permaneçam sendo escravos. Ao saber disso, alguém que entendia que esse não era o plano de Deus, Deus não havia conduzido o seu povo para ser escravo, pelo contrário, eu disse a vocês, somos filhos e filhas de Deus, e a sua vontade não é que sejamos escravos, pelo contrário, Ele traz vida e traz liberdade, nós ouvimos isso na semana passada, e alguém cheio de esperança, então, ao conceber uma criança, um filho, vendo que era formoso, pegou esse menino, escondeu por 3 meses, e depois de 3 meses elabora um plano. Isso é esperança ativa, é quando nós cremos em Deus, é quando nós temos perspectiva do futuro, mas nós sabemos que podemos fazer algo para que as coisas aconteçam. Os pais de vocês, ou alguém mais velho já disse para você, faça a tua parte e Deus te ajudará. É isso. Parece um ditado antigo, mas é isso que acontece. Tem coisas que nós precisamos fazer a nossa parte e seremos guiados e abençoados por Deus. Isso é esperança ativa. Há coisas que nós queremos e podemos fazer algo para alcançá-las. Unimos a nossa ação à fé e trabalhamos sabiamente. Então aquela mulher pega a criança, monta uma cesta, bem sabia a hora que a filha de Faraó descia para tomar banho no rio, pega a criança, coloca na cesta, e o texto diz que a criança era formosa. Veja bem, uma criança formosa é uma criança bonita, uma criança bem afeiçoada, era uma criança, quem sabe, daquelas que quando você olha, você fala, ai meu Deus, que gracinha, né? Dá vontade de pegar no colo, abraçar. Vocês já viram aquelas crianças? Acredito que as mães que estão aqui têm essa experiência, de olhar para o filho e falar assim, gente, o coração da gente se derrete quando vê. É um carinho, é um amor. A criança era formosa. Então vamos fazer com que essa criança chegue até onde ela tem que chegar. Montaram então os cestos. E eu chamaria esse cesto hoje de cesto da esperança. Mas não da esperança apenas passiva, mas da esperança ativa. Aquela que trabalha, aquela que planeja, aquela que sabe que precisa fazer algo para alcançar um objetivo e é algo que ela pode fazer. Elas montaram um cesto. Embetumaram o cesto, colocaram a criança, no horário certo a criança desce o rio, e a irmã desta criança também vai acompanhando o cesto de longe, porque ela queria ver o resultado de todo aquele plano. E foi justamente da maneira como elas haviam planejado. Você sabe por quê? Porque Deus abençoa quem tem prontidão para fazer as coisas. Deus abençoa quando existe em nós um espírito pronto. Ter um espírito pronto, um espírito de prontidão, é ter ânimo, é ter coragem. Tem hora que nós precisamos dessa efusão de coragem, de ânimo. Há um texto bíblico que eu gosto muito que diz o seguinte: levanta, sacode o pó, quebra as cadeias. Tem hora que nós temos que ter atitudes.
Há uma expressão que eu ouvi uma vez e que acompanha a minha vida, que diz o seguinte: diante dos problemas, cresça, não diminua. Cresça. É difícil. É difícil fazer isso em contrapartida a um mundo que nos ensina a nos entregarmos aos remédios, a nos entregarmos a tantas coisas. Um mundo que diz o seguinte: não, tá tudo bem, vai indo, vai. Enquanto a Bíblia está nos chamando a uma atitude de fé, creia, levante-se, ore, busque, faça algo, cresça. Cresça. É difícil. Mas por várias vezes, a Bíblia nos ensina que pessoas chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, aumenta a minha fé, me dá esperança, me dá sabedoria, me direciona. Nós precisamos de uma esperança ativa, e com certeza a bênção de Deus nos acompanhará. Moisés chegou ao destino que tinha que chegar. A filha de Faraó, ao ver a criança, foi como uma mãe quando vê o seu filho recém-nascido. Seu coração se quebrou todo. E ela disse: eu vou criar esse menino. E daí então surgiu a salvação do povo de Israel. Porque Moisés foi o libertador da nação de Israel. Hoje, você que está online, você que está presencialmente, tenha uma esperança ativa. Levante-se, creia e trabalhe por isso, e Deus te abençoará. Coloque-se em pé, vamos orar nessa hora. Os que estão aqui presencialmente, fiquem em pé, vamos orar. Você que está em casa, em atitude de fé, busque a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, agradecemos por tua bondade, a tua graça. Oramos a ti, Senhor, e celebramos esse dia, reconhecendo em ti a nossa fortaleza, reconhecendo em ti, Senhor, o nosso ajudador. Abençoamos uns aos outros nessa hora e pedimos a ti, Senhor, coragem, ânimo, fortaleza. Desperta-nos, nos dê, Senhor, um espírito de prontidão, para que possamos prosseguir em fé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos cantar sobre um amor incondicional, sobre um amor que é ousado. Amém? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, o amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Dispara sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Braços para sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós encerramos então o nosso culto hoje. Você que está em casa, você que está presencialmente aqui, e sobre você repouse a graça do Senhor. Estenda suas mãos e receba essa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos desde agora e para sempre. E todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe. Nos vemos na quarta e no domingo que vem.